forma nós podemos exercitar e melhorar cada dia mais a nossa memória ou a memória das nossas crianças? Acompanhem nesse vídeo algumas informações referentes a esse assunto. O que é memória? Armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas e vividas. Durante a nossa vida, nós vamos aumentando o nosso repertório e construindo conceitos em função do meio que a gente vive. São processos que fazem ponte entre o passado e o presente. A memória está diretamente ligada ao processo de aprendizagem. Por quê? A aprendizagem é a obtenção de novos conhecimentos. Então, para que essas informações sejam retidas, é necessário que a memória esteja em ótimas condições. Então, a memória é a base da aprendizagem. Existem vários tipos de memória, porém, eu vou mencionar aqui para vocês 3 desses tipos. Temos a memória ultra rápida, memória de curta duração e memória de longa duração. O que seria então memória ultra rápida? Como o próprio nome já sugere, significa retenção de informação que dura segundos. Como por exemplo, caso haja algum acidente de trânsito e você tenha que gravar a placa de um veículo, você faz isso rapidamente. Porém, se não anotar, você perde essas informações, uma vez que ela não vai ficar disponível na sua memória durante tanto tempo. O próximo tipo de memória é memória de curta duração, que é o mesmo que memória de trabalho. É um tipo de memória limitada, pois ela atua com função operacional para organizar a realidade percebida pelo cérebro. Porém, será esquecida tão logo seja cumprida a sua utilidade. Como por exemplo, você memoriza qual é o lugar onde você estacionou o seu carro naquele momento. Ao retirar o carro da vaga, essa informação não será mais útil. Por fim, vamos falar sobre a memória de longa duração ou permanente. Essa memória é responsável por armazenar todo o conhecimento de uma pessoa, podendo durar dias, semanas ou anos. Como por exemplo, quando se aprende a dirigir, esse aprendizado fica armazenado por muito tempo. Tanto é que pessoas que têm muitos anos sem dirigir, caso façam uma reciclagem e revejam as aprendizagens, tão logo voltam a dirigir como antes. Vamos falar sobre alguns dos métodos de memorização. Quando se fala em memorização, logo vem na mente a palavra repetição. E é isso mesmo, parece até um clichê, porém a repetição ainda é um excelente método. É preciso rever muitas vezes um determinado assunto, e assim você obtém um sucesso de memorização, pelo menos imediato. Um outro método de memorização é o método da associação. Associar uma informação a outra que é familiar ajuda você a fazer uma ponte que une essas informações. Por exemplo, ao ensinar a criança as letras do alfabeto, costumamos associar a letra a algum objeto que faz parte do contexto da criança. Como, por exemplo, ao ensinar a letra B, associamos a palavra bola. Como exercitar a memória? Bom, os cuidados com a saúde em geral são muito importantes, não só para a memória, como para diversas outras funções e processos cerebrais. Em relação aos alimentos, existem alimentos que têm vitaminas importantíssimas para o cérebro. Temos a tiamina, o ácido fólico e a vitamina B12. Essas vitaminas estão presentes em pães,
cereais, frutas e legumes. Então, temos que ter uma alimentação balanceada e para quem quer aumentar o desempenho da memória, deve consumir com equilíbrio esses alimentos que eu citei. Um outro ponto é o seguinte: beba água. Sim, beba água. Para a sua saúde em geral e para a memória é muito importante. Afinal, a desidratação leva à confusão mental e problemas na área do pensamento. Durma bem. Durante o sono, o cérebro revisa e armazena na memória as informações. Tanto é que a insônia prejudica a habilidade de concentração, de atenção, e com isso você não consegue obter e armazenar informações. Preste atenção. O foco ajuda muito na retenção. Se você precisa estudar algum assunto, é necessário que você separe um ambiente, que você se concentre naquilo que você quer aprender, para que esse aprendizado aconteça de uma maneira eficaz. Se você for fazer uma atividade e está focado em outras, ou seja, estudar com a televisão ligada, com distrações quaisquer, você não vai ter o mesmo resultado. Mantenha-se calmo. A gente tem que se manter tranquilo para fazer as nossas atividades de memória, evitando estudar sob estresse. Por fim, vamos aprender algumas formas de exercitar a nossa memória, ou a memória das crianças também. É muito importante colocar desafios para que nosso cérebro se exercite. Uma das formas de você fazer esse exercício é através da leitura. Temos também os jogos de tabuleiro, como xadrez, dama. Palavras cruzadas são ótimas também, entre outros. O importante é que você coloque seu cérebro para trabalhar. É claro que ele vai reclamar, ele vai colocar em você o sentimento de preguiça, as vistas vão começar a coçar, enfim, o corpo começa a rejeitar esse exercício. O passo é você não ceder às tentativas do cérebro de fazer você desistir e desafiar o seu cérebro todos os dias. Então, gente, gostaram dessas informações? Se vocês gostaram, deem um like, curtam, compartilhem essas informações e eu espero que vocês aproveitem essas dicas para turbinar a memória durante a quarentena e por toda a vida. Um abraço e até logo!